com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. Crônicas da Lua Cheia. Olaf, o lobisomem viking. Uma história de Ishtar, o primogênito do rei Velkan. Olaf era um guerreiro viking que viveu no norte da Noruega entre os séculos 9 e 10 d.C. Guerreiro valente e caçador habilidoso, Olaf se destacou entre os homens de sua aldeia e tornou-se líder, conduzindo seus companheiros em várias batalhas para conquistar territórios e riquezas de outras tribos. Da Noruega, os guerreiros chegaram até a costa da Rússia, onde atacaram várias aldeias, pilharam suas riquezas e mataram seus moradores. Mas Olaf, sem saber, estava selando seu próprio destino, quando decidiu atacar comunidades localizadas no interior da Rússia. Em uma dessas batalhas, ele encontrou um inimigo imbatível, um lobisomem branco muito poderoso que protegia a cidade atacada pelo viking. O nome do lobisomem era Ishtar, o filho primogênito de Velkan, o primeiro rei dos lobisomens. Esta é a história da batalha entre um viking e um lobisomem branco muito poderoso. Olaf ouvia desde criança histórias sobre homens que se transformavam em animais. As lendas mais antigas contavam sobre uma guerra entre tribos de homens-lobos, os clãs dos filhos de Velkan. Havia os que queriam caçar humanos e havia aqueles que juravam proteger as pessoas a qualquer custo. Para o guerreiro viking, entretanto, as histórias não passavam de lendas, mas ele logo iria se convencer do contrário. Quando decidiu atacar a pequena aldeia no interior da Rússia, o guerreiro viking descobriu da pior maneira que as lendas eram verdadeiras. A pequena comunidade ficava em uma posição estratégica, ponto de encontro de duas rotas comerciais, o que chamou a atenção de Olaf. Em uma madrugada fria de dezembro, o guerreiro viking liderou seus homens em um ataque surpreendendo os poucos guardas que faziam a segurança da aldeia. A incursão rápida e precisa foi bem sucedida. Em questão de minutos, a comunidade estava dominada e as pilhagens começavam. Entretanto, um rapaz de 15 anos que havia saído à noite para caçar escapa do cerco. Ao voltar para casa, o jovem Vladimir percebe o que está acontecendo. Ele sabe que se quiser salvar sua comunidade, tem que avisar o príncipe Ishtar do que aconteceu. O castelo do príncipe fica a alguns quilômetros ao sul. O dia está amanhecendo quando Vladimir inicia sua jornada. Ishtar começa seu dia treinando combate, como sempre. Hoje ele luta contra 3 lobisomens cinza. Mesmo em maior número, os lobos de pelo cinza não são páreo para o lobo albino, que os derrota com facilidade. Depois do combate corpo a corpo, vem a luta com espada. Também nesta modalidade, Ishtar mostra sua incrível habilidade. No final do treinamento, ele é informado de que um jovem de uma aldeia distante deseja falar com ele. "Mande-o entrar", diz o príncipe. Assim que o rapaz entra no grande salão real, Ishtar sorri e diz: "Jovem Vladimir, que bom vê-lo. Seu pai está bem?" "O que o traz aqui?", pergunta o príncipe. Com ar sério, o rapaz responde: "Infelizmente tenho más notícias, milord. A nossa aldeia foi atacada e saqueada por guerreiros estrangeiros. Há prisioneiros e mortos", contou Vladimir. "Guerreiros estrangeiros atacaram a sua aldeia? Seus pais estão bem?" "Como você escapou?", pergunta Ishtar. O jovem respondeu que havia saído para caçar à noite e quando voltou presenciou o ataque já na fase final. Seus pais foram feitos prisioneiros. "Isso é inadmissível. Vou reunir alguns soldados e partiremos imediatamente." "Sugiro que você fique e descanse da sua jornada", disse o lobo albino. Mas Vladimir recusou a oferta, afirmando que gostaria de ir junto com o príncipe. Ishtar concordou e disse: "Esteja pronto em 1 hora. Vou chamar meus melhores guerreiros." Cerca de 1 hora depois, o príncipe dos lobisomens retorna acompanhado de 4 soldados, todos lobisomens. "Senhor, com todo respeito, eu contei pelo menos 20 guerreiros, mas pode ser muito mais." "Não é melhor levar mais soldados?", pergunta o aldeão. "Não se preocupe, estes soldados não são humanos, são como eu, entendeu?", respondeu Ishtar. Vladimir entendeu que eram soldados lobisomens, assim como o príncipe. Naquela época, as comunidades protegidas pelos lobisomens do bem sabiam da existência das criaturas e conviviam pacificamente com elas. O dia já estava indo embora quando Ishtar, Vladimir e os outros se aproximaram da aldeia. Eles esconderam os cavalos em uma clareira e prosseguiram a pé o resto do caminho. Logo notaram 2 guardas na entrada da aldeia.
Corajoso, o jovem Vladimir se ofereceu para distrair os guardas, atraindo-os para uma emboscada. 2 guerreiros vikings estão de prontidão na entrada da aldeia. Um deles comenta sobre o tédio dos últimos dias. Ele acha que foi fácil demais dominar a comunidade. Os guardas são surpreendidos por um jovem que vem correndo pela estrada apavorado e pede ajuda. "Alto lá! Quem é você e o que quer?" pergunta um dos guardas. "Meu nome é Vladimir, moro no vale próximo. Estava vindo para cá quando um lobo enorme começou a me perseguir." "Me deixe entrar, por favor", diz o rapaz. "Vamos com calma, garoto. Venha devagar. Vou revistá-lo para saber se está armado", disse um dos guardas. Vladimir se aproximou vagarosamente com as mãos levantadas. Enquanto um guarda revistava, o outro mantinha na mira de uma lança. Nesse momento, um grande lobo cinzento aparece na estrada. "Venha para trás de mim, garoto", diz um dos guardas. "Há algo estranho aqui. Por que ele está parado nos olhando? Não ataca e nem foge", fala o outro guarda. Nesse momento, um rosnado é ouvido atrás deles, surpreendendo os vikings. "É uma alcateia, estão nos cercando. É melhor sairmos daqui", afirmou um dos guardas. Então o lobo na estrada avança velozmente na direção dos homens, enquanto um outro lobo cinza sai da mata. Quando os homens tentam correr, um enorme lobo branco surge. Os soldados ficam parados, olhando aquele grande lobo branco à sua frente. O susto é ainda maior quando o lobo fica em pé sobre as suas patas traseiras e fica ereto como um homem com quase 2 metros de altura. Neste momento, Vladimir aproveita que os soldados estão distraídos e toma suas lanças. Outros lobos se aproximam e cercam os soldados. Quando um deles tenta pedir socorro, o grande lobo branco acerta um violento murro em seu rosto, fazendo-o desmaiar. Em seguida, o soldado é amarrado junto com seu companheiro. Os lobisomens então se espalham pela aldeia, aproveitando a escuridão da noite que começa a cair. As ordens do lobo branco são para evitar ao máximo as mortes, mas alguns guerreiros tentam enfrentar os lobisomens e acabam morrendo. Com a vitória quase certa, o príncipe dos lobisomens volta à forma humana e busca pelo viking Olaf. Quando os dois se encontram, Ishtar o desafia para uma luta e quem perdesse ficaria com o controle das rotas comerciais e da aldeia. Acreditando que pode derrotar seu inimigo, Olaf aceita o desafio. Quando o combate tem início, fica óbvia a superioridade do príncipe dos lobisomens que consegue derrotar Olaf, mas decide deixá-lo vivo. Entretanto, inconformado com a derrota, o guerreiro viking decide atacar o príncipe pelas costas, quando este se vira certo de ter derrotado seu oponente. Olaf atinge Ishtar no ombro esquerdo com uma faca que trazia escondida em sua bota. Ferido e furioso por ter sido atacado pelas costas, o príncipe dos lobisomens se transforma e, num acesso de fúria, morde o ombro do viking, deixando uma enorme ferida no local. Olaf cai e começa a se contorcer de dor enquanto Ishtar arranca a faca de seu corpo e se aproxima do viking. Nesse momento, alguns guerreiros fiéis a Olaf cercam o líder ferido. Um deles se põe à frente do lobo albino corajosamente e pede: "Milord, eu imploro para que não mate nosso líder. Nós nos rendemos. Vamos deixar a aldeia em paz e eu juro que nunca mais atacaremos aldeias russas. Sangue foi derramado aqui. Ele clama por vingança. Seu líder deve pagar", disse o príncipe dos lobisomens, segurando a faca de Olaf. Com incrível precisão, Ishtar atira a faca atingindo o peito do chefe viking, que solta um grito e depois desfalece. Acreditando ter matado o guerreiro estrangeiro, Ishtar ordena que os outros vikings devolvam tudo o que pilharam de todas as cidades russas. "Se não o fizerem, irei caçá-los onde estiverem, e os farei pagar. Mas por hoje não quero mais sangue derramado. Agora vão e façam como ordenei", declarou o príncipe dos lobisomens. Apavorados, os vikings começam a se preparar para ir embora o mais rápido possível. Ao se aproximarem do corpo de Olaf, os guerreiros percebem que seu líder ainda vive. A faca não acertou o coração por pouco. Os homens se entreolham e, sem dizer nada, tiram Olaf do local, levando-o até uma cabana, onde a faca é retirada e o líder é atendido, enquanto os outros preparam a fuga dos guerreiros. Superando as expectativas, o líder se recupera de maneira surpreendente. Graças à mordida de Ishtar, Olaf não apenas sobrevive, mas se torna mais forte, veloz e com sentidos aguçados. Então, na primeira lua cheia após retornar para casa, ele se transforma em um grande lobisomem de pelos brancos acinzentados, espalhando a lenda dos lobisomens por todo o norte da Europa. A escuridão se aproxima. O vento uiva.
e os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada, uma jornada ao fantástico mundo do terror.